Queridos, boa noite, graça e paz, parte do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós somos a Igreja Batista Memorial da Rocha Veranda e quero convidar você a estar conosco alguns minutos de culto para juntos lermos um pouco a palavra, orarmos, ouvirmos o que Deus tem para dizer ao nosso coração. Quero saudar os irmãos que se encontram aqui presentes, na graça e paz. Deus poderosamente abençoe a vida dos irmãos. E também desejar a vocês uma boa noite. Queridos, essa noite nós vamos dar um pouquinho de sequência ao que nós começamos falando no tema noite, quando nós falamos sobre vencer os obstáculos. E uma das coisas que também nos leva muitas vezes a vivermos obstáculos é o nosso pessimismo. É uma coisa horrível, o pessimismo. E eu estou falando pessimismo por quê? Porque é um linguajar bem cotidiano nosso. Se nós fôssemos falar um linguajar bíblico, o pessimismo se resume na ausência de fé, de confiança. Então, quando nós deixamos de confiar, nós somos extremamente pessimistas. Eu gostaria que você entendesse e nessa noite Deus ele quer nos levar a uma compreensão de que não podemos ser pessimistas. Nós precisamos estar crendo, nós precisamos estar confiando, porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus ele é extremamente poderoso para fazer. Então, se nós confiamos em Deus, se nós queremos vencer os obstáculos, nós precisamos deixar o pessimismo. Nós precisamos ser servos do Senhor e estejamos confiando no que Ele pode fazer. Algumas enfermidades têm sido estabelecidas na vida de homens, de mulheres, das pessoas, simplesmente por causa disso. Deixar de confiar, deixar de acreditar que pode acontecer, que Deus é poderoso para fazer. Então, que nessa noite, no nome do Senhor Jesus, nós estejamos largando, deixando o pessimismo. E nós não devemos estar duvidando, porque não há nada que Deus possa deixar de executar, ou Deus possa deixar de fazer. Tudo está sob o controle dele, tudo está na sua potente e poderosa mão, potente e poderosas mãos. Então nós vamos crer. Nós vamos confiar no Senhor. Vamos orar, coloque-se de pé, se você pode. Nós vamos orar ao Senhor, se você ainda não teve a oportunidade de falar com o teu irmão esta noite. Então, se você estiver ao lado do teu irmão, dê uma boa noite. Fala que Deus nessa noite tem uma palavra extremamente divina, uma palavra extremamente poderosa para o coração de cada um de nós. Feche seus olhos. Deus, no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes, Senhor, nós projetamos, quantas vezes, Senhor, nós falamos que vai ser diferente, quantas vezes, Senhor, nós estamos tão animados, mas daqui a pouco vem o pessimismo. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que Deus vai salvar? Será que eu vou conseguir? Senhor, hoje, neste dia, a tua palavra é que nós não podemos ser tímidos na fé. Então, que os obstáculos que estão para surgir, ou os obstáculos que provavelmente muitos de nós estamos vivendo, nós queremos pedir no nome do teu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor dê condições de nós sermos homens e mulheres e vamos vencer o pessimismo. E nós vamos conseguir, porque nós vamos estar executando esse mecanismo chamado fé. Qual é a tua adversidade? Qual é o teu problema? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Deus é poderoso para resolver. Então, nesse culto de oração, nesta noite, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas adversidades. Queremos colocar diante do Senhor que o Espírito Santo de Deus esteja sendo derramado em forma de fé, de ânimo,
de confiança para que o teu nome seja verdadeiramente glorificado. Fala conosco, visita-nos, Senhor, nesta noite. Confiamos em Ti, cremos em Ti. A Tua palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo escreve na igreja de Filipe, e ele diz isso extremamente claro no capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Senhor, cumpre o teu propósito, fala aos nossos corações, enche-nos, ó Espírito Santo de Deus, ministra a tua palavra, pois choramos tendo agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Senhor, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Você pode declarar esse cântico. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em com ousadia vou correr sobre
capítulo 11. Números 11. E eu quero ler com você, começando pelo versículo 16. Números capítulo 11, versículo 16. Olha o que a palavra diz. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, e sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para assistirem ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei o espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leve tu somente. Disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã e comereis carne, porquanto chorais aos ouvidos do Senhor, dizendo: que nos dará carne a comer? E ao bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 somos de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe carne e comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Irmãos, olha esse texto e pensa no Moisés pessimista. Moisés ele vira para Deus, ou vira-se para Deus e fala assim: Senhor, como é que o povo vai comer carne 30 dias? Eles estão reclamando aqui. E você viu a resposta de Deus: ter-se-ia encolhido a mão de Yahvé. Você entende por que somos pessimistas? É porque nós duvidamos, ou no nosso pensamento nós achamos que Deus não pode fazer vir carne. Se Ele é criador do céu e da terra, o que é para Deus alimentar o homem? Qual é a tua necessidade nessa noite? O que é que você precisa de Deus? É uma cura? Eu quero te dizer nessa noite que Jesus cura. É uma porta de trabalho? Eu quero dizer que Jesus traz porta de trabalho. É alguma coisa no âmbito sentimental? Eu quero dizer que Deus também cura ou entra com intervenção no teu sentimental. O que você precisa? Fala para Deus. Coloca isso diante do Senhor. É falta de alguma coisa? Se você não está precisando de nada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Pastor, salvação. Coloque diante do Senhor. Desceria já encolhido a mão de Deus? De maneira nenhuma. Vamos adorar o Senhor? Você é grandes coisas. Vai te ver nessa terra, Senhor. Tu és Deus deste povo, é o Senhor da nação. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Deus desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Esperança para ser de luz. Tu és a paz dos cansados.
vencer os obstáculos, nós não podemos ser pessimistas. O pessimismo é uma armadilha que é estabelecida na nossa vida com uma única e exclusiva finalidade. Qual é? Anestesiar, abafar, impedir o nosso crescimento por fé ou na fé. Então, todas as vezes que nós estamos vivendo uma situação, todas as vezes que nós estamos em oração, colocando algo diante de Deus, existem algumas coisas na oração que para mim é muito importante. É que eu preciso orar entendendo que a vontade de Deus, ela deve ser feita. Pode ser que a vontade de Deus não seja a minha vontade. E por que não é a minha vontade? Até porque a Bíblia relata, a Bíblia ensina que Deus sempre vai ter o melhor para nós. Então, ele está dizendo, não é o tempo. Mas independente disso, pois nós ainda não sabemos qual é a vontade divina, se é positiva ou negativa, nós vamos crer que Deus é extremamente poderoso para responder, para trazer a sua palavra mediante aquilo que nós estamos orando. Então, quando nós começamos a orar, nós não vamos orar achando, será que vai acontecer? Não, nós vamos orar esperando que a vontade de Deus, como ele ensinou no Pai Nosso, seja feita. Mas nós não seremos pessimistas na nossa oração. Nós seremos homens, nós seremos mulheres, nós seremos filhos, nós seremos filhas de oração que crê, que acredita que Deus é extremamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos, ou muito mais do que achamos ou pensamos. Então não há lugar, no momento quando nós estamos orando, para uma coisa chamada talvez, vai acontecer, vai dar certo. Não, porque se você estiver vivendo essa perspectiva, isso mostra que o obstáculo que está à sua frente não consegue ser vencido dentro da vontade divina, simplesmente porque você está o quê? Duvidando. Existe uma coisa muito notória quando nós lemos a palavra de Deus. Você já percebeu? A palavra de Deus traz personagens. E é interessante que num longo escrito, ou num escrito curto, nós podemos falar que a história desses personagens são compreendidos para nós como uma biografia. O que é a biografia? Num livro, geralmente, quando você tem a oportunidade de ler a biografia de alguém, a pessoa está relatando algo que ele viveu em vida. Ele está dando um relato, na verdade, de quem ele o quê? De quem ele é. Quando nós olhamos os evangelhos, nós vamos ali ver literalmente a biografia de Jesus. Como ele nasceu, como ele cresceu, o que ele fez, como ele morreu, ele ressuscitou. Então nós temos uma compreensão do que foi a vida de Jesus. E você vai ver da mesma forma em muitos personagens bíblicos. Alguns vão mencionar nascimento, outros não, já vão trazer uma história de um personagem já crescido, surgindo no cenário. Mas tem uma coisa muito interessante que envolve todos. É que na história de vida desses personagens, eles vão viver momentos que eles precisam crer. Eles precisam confiar. Vamos dar um exemplo para que você entenda. A Bíblia não traz o nascimento de Davi. A Bíblia mostra o surgimento de Davi na história, na sua biografia de vida, que Samuel tem uma ordem. E qual é a ordem? Ir à casa de Jessé, o belemita. E aí ele chega, porque Deus havia dito a Samuel que estaria escolhendo dentre os filhos de Jessé o rei. Passou os filhos. E aí a Bíblia diz que Samuel vira-se e pergunta o seguinte:
acabou seus filhos. E aí Jessé olha Samuel, o profeta, o sacerdote, o legislador, o juiz, e diz assim: não, ainda tem um. O que ele faz? Ele está apacentando as ovelhas. Então nós dizemos que Davi era um pastor, porque a história diz que ele era o quê? Alguém que cuidava de ovelhas. Porque se a Bíblia não fala que Davi estava com as ovelhas, jamais nós iríamos ver Davi como um pastor. Só que aí quando Davi chega, a Bíblia relata em 1 Samuel capítulo 16, que Deus fala para Samuel: eis aí um ungidor, pega um vaso que tem o óleo da unção, e era uma unção não para cura, não para isso aqui, mas era uma unção para que ele fosse consagrado, cheio do Espírito do Senhor, para ser o futuro rei. E a Bíblia diz que Jessé, ou melhor, Samuel, unge Davi. E aí você conhece muito bem a peregrinação de Davi. Davi vai vencer o gigante, e por uma questão complicada, espiritual, emocional, sei lá o que é, porque eu não vou entender isso hoje, o rei Saul tem raiva de Davi. Momentos que ele quer Davi, mas momentos que ele quer o quê? Matar Davi. E aí Davi foge, Davi ele vai desertar, ele vai viver situação. Então você começou a perceber que agora Davi, que era o pastor que cuidava das ovelhas, e os problemas que Davi tinha que administrar era com quem? Das ovelhas. Agora os problemas de Davi não é mais com as ovelhas, mas é contra o rei. Os problemas de Davi é com quem? Com o rei Saul. Então você começa a entender que ele vai ter uma adversidade. E o que Davi vai fazer? Provavelmente alguns estudiosos vão dizer que quase de 15 a 16 anos passado, Davi agora ele está vindo com um pedaço de terra que é dele, e os valentes de Davi que estavam lá em Nabulão, a fortaleza, estão com ele, as mulheres de Davi, Ainoã e Abigail, a viúva de Nabal, e daqui a pouco um inimigo de Israel chamado Amalequitas incendeiam o pedaço de terra que o rei dos filisteus deu para Davi. Vocês lembram o que o texto diz? Davi chorou até não ter mais força, o quê? Para chorar. E provavelmente pode ter passado na cabeça de Davi o que geralmente passa com você quando você está vivendo a tua adversidade. Pô, eu estava muito bem apacentando o quê? Ovelha. Quando eu matei o leão, não foi notório para ninguém. Era o problema que eu tinha para cuidar ele do quê? As ovelhas. Mas Deus mandou Jessé para minha casa, meu pai me chamou, Saul começa a me perseguir, ele quer me matar, eu tenho que fugir, eu tenho que negar a minha fé, eu tenho que fazer aliança com o incircunciso, e agora que eu estou voltando, olha o que acontece. Ou será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Então isso acontece na biografia de todo personagem bíblico. Mas o próprio texto relata uma coisa interessante, 1 Samuel, capítulo de número 30, se não me engano, 31. Porém, Davi, o quê? Se reanimou no Senhor. Irmãos, se nós queremos vencer os obstáculos, que muitas vezes nos leva ao pessimismo, nessa palavra introdutória é simples o que Deus quer nos ensinar. Reanima-te em quem? O Senhor. Anima-te no Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. Então não há espaço para dúvida. Há barreira, há dificuldade, mas Deus está dizendo, a dificuldade, a barreira foi criada para que você glorifique o meu nome, mas para ensinar que uma fé genuína não pode ser uma fé pessimista. O que foi, Davi?
Pô, cheguei aqui, chorei, meus valentes disseram que a culpa era minha, queriam me apedrejar. E aí, o que você vai fazer? Vai ficar, ó vida, ó céu? Não vem trazer escola sacerdotal, eu quero saber do Senhor o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? Para que nós venhamos vencer os obstáculos que muitas vezes são estabelecidos na nossa vida. Se há fome, se há seca, o que Isaac fez? Ele procurou saber no Senhor o que ele precisava, o quê? O que você precisa fazer para transpor a barreira, para transpor a adversidade que você está vivendo? Será que é organização? Será que é mais oração? Será que é mais paciência? Será que é mais sabedoria? Será que é mais fé? Eu não sei. Porque prestem bem atenção. Isso aqui é a minha mão. Vocês estão vendo? Os dedos são iguais. Então é a mesma coisa quando nós precisamos disso na universidade. Você não entendeu? Sabe o que eu estou falando? Deus sabe o que você precisa. Porque o que eu preciso não vai ser igual ao que a Sara precisa. O que eu preciso não vai ser igual ao que a Linda precisa. O que eu preciso não vai ser igual ao que a minha esposa precisa. 5 dedos. Mas são dedos completamente, uma mão com 5 dedos, mas é completamente um diferente. Então a Bíblia traz as biografias, mas a Bíblia está dizendo que na biografia dos personagens, por mais que eles possam ter vivido frustrações, ou possam ter vivido, alguma situação que impossibilitavam, eles vão recorrer ao Senhor. Segundo exemplo que nós precisamos dar. Um homem escreveu uma segunda epístola à igreja de Corinto, no capítulo, se não me engano, de número 12, ele começa relatando assim: conheço um homem, se no espírito, se na carne, não sei dizer, foi levado até ao terceiro céu. Esse homem que eu não sei se na carne ou no espírito foi levado ao terceiro céu, ele ouviu lá no terceiro céu palavras que não era digna para que o homem ouça. Ele ouviu elogios, gente. Ele ouviu coisas que de repente eu e você nunca ouvimos. E aí o que acontece? O autor do texto disse que para que não viesse sobre a vida deste homem que foi levado ao terceiro céu, vaidade foi colocado na vida dele um espinho. Aí o empecilho, olha a barriga. Foi colocado um empecilho. E esse homem que foi levado ao terceiro céu, orou de veras ao Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daqui a pouco o Senhor diz assim: a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa na tua. Se você não tiver teu espinho na carne, você não vai ter o poder de Deus aperfeiçoado na tua vida. Se você não tiver teu espinho na carne, você não vai ter o poder de Deus aperfeiçoado na tua vida. Lembra que nós falamos no domingo? Deus permite os obstáculos, não é porque Ele é mau. Deus permite os obstáculos para que nós venhamos crescer na nossa o quê? É o nosso espírito. Muito bom, dependência de Deus. Então, este homem, no relato da segunda epístola à igreja de Corinto, a biografia diz que ele é um homem que ouve coisas extraordinárias. Mas é um homem que ele vai precisar viver com um espinho na carne. E para viver com um espinho na carne, ele não pode ser pessimista. Você já viu uma coisa interessante no ser humano? Eu estava vendo uma coisa, eu tenho que preparar um estudo sobre isso. E aí Deus me deu um texto que eu achei interessante, né? Davi estava para morrer, e ele vira e ele dá uma ordem, dá algumas ordens a Salomão. Dentre uma das ordens,
ele fala uma coisa que é muito importante, gente. E ele diz, sabe por que para seu filho Salomão ser do homem? Ser do homem. Nós estamos vivendo um tempo no cristianismo moderno, né? Que é um tempo de mimimi, é um tempo de fragilidade, é um tempo onde os cristãos, eles não vão ter condições de ser lançados na cova do leão. Os cristãos não vão ter condições de serem lançados na fornalha de fogo. Os cristãos nesse tempo não têm condição de morrer crucificados de cabeça para baixo. Os cristãos nesse tempo não têm condição de morrer apedrejado. Por quê? Porque quando você olha a sociedade ela é uma sociedade vitimista. Não, coitado. Não, poxa. Em vez de você chegar e o João está vivendo uma adversidade, o João está vivendo um problema, em vez de você encorajá-lo, você vai começar a vitimizar o que ele está, o quê? Poxa, vem cá, dá um abraço. Irmãos, no cristianismo não havia tempo para isso. Isso é coisa nossa, desse tempo, dessa sociedade. Era um tempo onde você percebe algumas coisas, você vai entender melhor o que eu estou falando, usando homem. Você já percebeu o que estão fazendo com o sexo masculino? Estão tirando do sexo masculino a virilidade de ser o quê? Então você não tem mais homens, você tem meninos fragilizados. Eu vi uma mulher falando uma coisa muito interessante. Botei três, porque são três coisas. Muito interessante. Ela falou assim: Deus, quando ele cria o homem, ele cria o homem para que o homem compreenda que, primeiro, ele é provedor. O homem é provedor. O homem é reprodutor. Isso é real. E o homem precisa cumprir o seu papel como sendo homem. Tirar a masculinidade. É uma coisa simples. De repente, você está ouvindo isso aí, e se eu tivesse aqui algumas coisas que tipificam a realidade de um homem, e perguntasse a você, você não sabia. Eu tenho 51 anos de idade. Minha mãe, quando meu pai saía para trabalhar e a cordeira escangalhava, ela não esperava meu pai chegar, não. Ela chegava para mim e falava assim: pega um alicate, fecha o registro, troca a carrapeta. Nós vamos viver um tempo onde homens não vão conseguir nem trocar uma luz, irmão Hélio. Não vão conseguir trocar uma luz. Mostra uma chave. Que chave é essa aqui? Isso é chave? Não sei o que não. Porque você tem homens, sabe como? Homens querendo fazer botox. Você tem homens querendo fazer, como é que é o nome daquele negócio no rosto? Harmonização. Você não tem problema com isso não, gente. Você tem homem raspando a perna porque a perna tem que ficar lisinha. Você tem homem raspando o peito porque o peitinho tem que ficar lisinho. E eles deixam de ser protetores. Porque a mulher não está procurando um homem com peito lisinho. A mulher está à procura de um homem que a proteja. Você é do homem. Então, quando nós começamos a olhar isso, eu vou olhar no lado feminino, só você não ficar chateado comigo. Quando nós começamos a olhar isso, como que não vamos ter uma sociedade que consegue vencer obstáculos, se é uma sociedade que está sempre sendo minimizada, está sendo sempre paparicada, está sempre perdendo o contexto real como que é? Sociedade. A sociedade agora é vítima. Então, quando alguém tem um obstáculo e ele não consegue pular esse obstáculo, o que vai acontecer? Ele vai se vitimar, gente. O cara rouba porque ele é o que dizem? Você lembra? O que diz a sociedade?
Ele é ladrão porque ele é vítima da sociedade. A minha mãe dizia que eu não queria ser ladrão porque ladrão é algo desonesto. Você entende? Então você tem uma sociedade se vitimando. Você tem uma sociedade que ela não consegue vencer os obstáculos, principalmente dentro de um viés extremamente poderoso que eu não posso deixar de falar, que é mais importante. Por que há isso? Porque a sociedade tirou a centralidade de Deus. A sociedade não está mais preocupada com Deus. Porque na sociedade que nós estamos inseridos, não se vive por fé, se vive por aquilo que eu entendo como deve ser o quê? Vivido. E meu irmão, presta atenção. Foge disso. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, os homens seriam amantes de quem? De si mesmo. Cuidado. Volte ainda a um cristianismo que é um cristianismo de fundamento. Pecado é o quê? Pecado. Quem não aceita Jesus e morre sem Jesus vai para onde? Mas Deus é amor. Muda então o que ele escreveu. Deus é amor porque ele mandou um filho para morrer aonde? E todo aquele que confessar Jesus como o único suficiente Salvador será o quê? E quando se confessa Jesus como o único suficiente Salvador, a sua vida é o quê? Transformada. Ah, se não teve transformação, não é salvo. Se não teve transformação, não está no céu, não vou fazer nada. Porque esse é o cristianismo de fundamento. Não é o que essa sociedade louca está pregando aí, não, gente. É o que a Bíblia está nos ensinando. Então nós temos uma sociedade que não vence os obstáculos, porque ela é uma sociedade fragilizada no seu o quê? No seu problema, na sua situação. Ele quer literalmente ser notado, é o que você mais vê. As pessoas precisam ser notadas. Por isso que você olha e você percebe algumas coisas muito interessantes. Dentro dessa perspectiva do ser humano ser notado, em década passada, era um vazio estabelecido no coração do homem, que servia de agregador da mensagem de quê? Do Evangelho. Hoje não. Hoje a situação do homem ser notado é o agregamento de quê? Da psicologia. Olha só, você é assim, por causa disso e disso, então você vai ter que aprender a conviver com isso. Não, gente. A Bíblia relata uma coisa muito importante. Eu só sou pessimista no argumento da ausência da minha fé quando a minha imagem e semelhança de Deus está ofuscada. Porque se Jesus estiver em mim, reinando, conduzindo, dirigindo a minha vida, eu sou uma nova criatura, eu sou miniatura ou imitador de Cristo. Cristo habita em mim, então a metanoia, a mudança. Então você tinha um evangelho aonde as pessoas, quando tinham um encontro com Jesus, a vida dessas pessoas era o quê? Transformada. Hoje você tem um evangelho de cunho freudiano, você tem um evangelho de cunho marxista, você tem um evangelho de cunho Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff e assim sucessivamente. Você tem um evangelho segundo o governo, segundo o presidente, segundo o senador, segundo o deputado federal, o estadual, o prefeito e o governador. Enquanto, se eu quero vencer os obstáculos, largando o pessimismo, o meu evangelho é segundo quem? Jesus Cristo. Ele não mudou nada. Da forma que ele recebeu do Pai, ele. Então, como nós vamos
os obstáculos, superando os pessimismos, tendo uma vida de fé, tendo uma vida regida, direcionada por Cristo. E aí eu quero concluir. Qual é a consequência de sermos pessimistas? Abra sua Bíblia. No livro de 2 Reis, capítulo 6. Reis 6, passei com 13, 10, chegamos. Olha o que a palavra do Senhor diz. Versículo de número 8. Vamos já terminar, o de 20 tem ainda um minutinho só para. Olha o que diz. 2 Reis 6, 8, ali. O rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. O rei da Síria dizendo para os seus oficiais: onde estará o acampamento? Mas Eliseu, o homem de Deus, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por ali, ou por tal lugar. Porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então Deus fala o seguinte: Eliseu, diz para o rei de Israel, para ele não descer por onde os sírios estão, senão ele vai ser pego. Primeira vez. Eliseu, diz de novo para o rei da Síria para não ir agora, segunda vez. E assim foi. O rei da Síria, o texto diz que ele falou assim: quem de nós é a favor do rei de Israel? Aí um falou o seguinte: não, meu senhor, é que ele tem lá um profeta. Eliseu. E o texto diz que o rei da Síria fica indignado. E aí diz o seguinte, versículo 12: respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que Eliseu está em Dotã. Versículo 14: então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. O rei da Síria falou o seguinte: põe aí um exército bom, porque esse homem é um homem de alta periculosidade. Gente, que nada, ele é Eliseu, o profeta. A única coisa que ele fazia é que ele tinha comunhão com Deus, e ele falava assim: Eliseu, ele diz para Jorão, diz para o rei de Israel, para ele não ir para esse lugar, senão vai suceder isso. O diabo sabe quem é perigoso. Vocês sabiam disso? O diabo sabe quem é perigoso. Por isso que há uma grande tropa. Quando há uma grande tropa, a Bíblia diz que Eliseu tinha um menino de profeta, um talmidim, ou o hebraico chama de discípulo, transliterado. E quando o talmidim, o discípulo, olha, vê o quê? O exército. O menino fica com o quê? Com medo. Mas vocês lembram o que Eliseu fala? Olha o que diz, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saiu, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão. Você entende como é que se vê esse pessimismo? É tendo fé. E aí o que Eliseu faz no versículo de número 17? Presta atenção, gente. Presta atenção nisso.
O Jorge falou que Eliseu o quê? Então, para Eliseu orar, ele tinha que ter o quê? Para que aquilo que ele falou estivesse o quê? Acontecendo. Tinha algum exército a favor de Eliseu? Não. Mas ele tinha o quê? E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor e diz: peço-te que abra os olhos para que veja, ó Senhor. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de quem? Como é que eu vou ser pessimista, gente? Nós pensamos isso na palavra. Vencer o pessimismo é aprender a orar. Se você não entendeu, eu vou ressaltar mais uma vez com o texto bíblico. Acabe, tu viu que os teus profetas não valem de nada, né? Elias. 400 de Baal, 450 de Astarote, né? Viu o que aconteceu, né? Mas Deus falou o seguinte: sai da tua casa de verão e vai para o palácio, porque eu já estou ouvindo um ruído de abundante o quê? O que ele fez para vir uma grande chuva? Tinha chuva? Isso é fé, gente. É isso que Deus nos ensina. Isso é fé. Fé é a convicção de fatos que nós o quê? Esperamos. Qual é o teu problema? O que você espera? A Bíblia diz que Elias sobe ao monte e ora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez ele manda o discípulo, vai lá. E o discípulo fala assim: veja uma nuvem do tamanho, vamos descer porque é livre de abundante o quê? Isso é o cristianismo, gente. Lembra que nós falamos no domingo? O cara plantou, Isaac plantou, e ele colheu no mesmo ano o que não se colhe no mesmo ano quando planta. Porque, com certeza, ele tinha fé que Deus era poderoso para fazer com que o que se plantasse, se desse e se colhesse no mesmo tempo. Por que sois tímidos? Por que sois homens de pouca fé? Sabe o que eu estou dizendo para vocês, gente, pautado na palavra de Deus? É que se nós formos homens e mulheres de fé, Deus está pautado na vida dele dizendo o seguinte: tira todo o pessimismo. Porque se tiver pessimismo, eu não posso fazer nada. Por que tirar todo o pessimismo? Porque se tirar todo o pessimismo, vocês vão orar com fé. E vocês vão acreditar que eu sou o quê? Mas não acaba aí. Porque eu vou concluir com o último texto ainda dentro desse texto. Aí você viu que o episódio do discípulo do profeta foi aberto, ele viu que mais era o exército que estava a favor de Eliseu do que o rei da Síria. E aí o que acontece? Está reinando fome em Samaria. Fome. As mulheres mataram filhos. Vocês conhecem o texto, né? Uma falou o seguinte: mata primeiro o meu, a gente come. Depois eu mato primeiro o meu, a gente come, depois eu mato o meu. E aí deu problema, não foi isso? Ou melhor, isso eu fiz confusão com Salomão. Mas está indo na fome ao ponto de comer criança. O texto vai relatar isso. Quando a fome reina em Samaria, o versículo 24 diz assim: depois disso ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou, envolveu, né, Samaria. Houve grande fome em Samaria e eis que saíram ao ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 ciclos de prata, para ver como está o fogo. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode, meu rei, meu senhor. E ele disse: sou eu. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da ira do lugar. E a ira não tem. Está tendo fome.
Não tem como te acudir, não há condições. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá-me o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. E aí o que acontece finalizando o nosso culto? Mais uma vez Eliseu. E ele Deus vai profetizar comigo. O versículo de número 31 diz assim: disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça, gente, olha só, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. O rei está culpando Eliseu, dizendo que a fome é culpa de Eliseu. Lembra o que nós falamos no domingo? Querido, guarda isso. Sempre preserve a tua integridade, porque da tua reputação Deus cuida. E Deus cuidou ou não cuidou de Eliseu? Deixe falar que você não vai conseguir. Deixem falar. Ih, vai ver só. Aí a filha saiu, vai morrer. Ih, não vai dar nada. Olha aí como é que está. Deixe, cuide da tua integridade. Porque da tua reputação Deus cuida. E aí o rei quer matar. E aí o texto diz, versículo de número 33, de 2 Reis, vamos terminar. Falava-lhe ainda com ele quando lhe chegou o mensageiro e disse: ó rei, eis que este mal veio do Senhor. Que mais coisa esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a esta hora, mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Isso é impossível. Eles estão usando cabeça de burro, esterco de pombo e comendo os filhos. Como é que vai dar alguma coisa se está reinando a fome? Presta atenção. Porém, o capitão, a cujo braço o rei apoiava, respondeu a Eliseu, o homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não. Todo mundo sabe o que aconteceu com o capitão, ele no comandante. O que aconteceu? Ele foi pessimista. Ele foi pessimista, gente. Ele duvidou que Deus podia o quê? Fazer. Sabe o que Deus sempre vai esperar de nós? Ele sempre vai esperar que nós acreditemos, gente. Ele não espera que nós sejamos pessimistas, porque se eu fosse pessimista, sabe o que eu estou dizendo para vocês como pastor? Que Deus não tem poder para fazer o quê? Nada. Nada. Nós não seremos assim. Creia, meu irmão. Confie em Deus. Não é porque ele não deu a última palavra, porque ele não está preocupado com a última ou com a primeira, a palavra é dele, ponto final. É porque Deus, na sua palavra, ensina que nós não podemos duvidar daquilo que ele pode o quê? Fazer, gente. Como que eu vou acreditar? Como que eu vou naquilo que Deus pode fazer? 3 anos aqui, gente, orando. Põe a boca no pó, talvez haja aqui esperança. O grande problema, irmãos, é que nós não queremos ter trabalho no orar. Quem que teve um compromisso de acordar 4, 3 e meia da manhã, com o celular tocando, cheio de sono, porque é o melhor momento do sono? Ir para a sala para acomodar o esposo, para acomodar a esposa e colocar o joelho no chão. Irmãos, me perdoe, eu tenho certeza que tem cristãos que estão ouvindo isso. Eu tenho certeza que vocês, alguns, nunca fizeram isso. E a Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam o quê?
certamente nem esse versículo acho que você conhecia. Porque isso é vida de oração. É quando você provavelmente começar a fazer isso, você bota o relógio para despertar. E ele vai começar a apitar. E você vai ali, com aquele sono, vai levantar, vai colocar o joelho. Mas sabe o que vai acontecer com o curso disso na tua vida? O relógio não toca mais. Você ouve chamar o teu nome. João! Olha! Então não é chamar. E você quer ver diferença? Irmãos, eu respeito pessoas que vivem oração. Eu respeito pessoas de oração. E todo mundo conhece uma pessoa de oração. Nós estamos vivendo um âmbito de dúvida naquilo que Deus pode fazer. Então, se eu quero vencer os obstáculos, eu preciso acreditar que os obstáculos foram criados na minha vida para que o nome de Deus seja glorificado. Se eu quero vencer os obstáculos, eu preciso entrar nesse sobrenatural de Deus. Se eu preciso vencer os obstáculos, eu nos falou nessa noite que nós precisamos deixar de ser o quê? Pessimistas. Vamos colocar o pé. Vinícius, vem cá, meu filho. Vamos terminar cantando o hino do nosso cantor cristão. Hino de número 319 do nosso cantor, Abrigo Perfeito. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Se eu confio no poder real de Deus, o hino está dizendo que nós não vamos nos perturbar. Vamos louvar o Senhor.